Você calcular a integral, pega essa função f. Continua desse jeito aqui. Para cá, né? Escreva a forma de... a definição dessa função. É simples. Não é difícil, não. Aqui é o 7. Ela vem aqui, né? Para cá. Aí depois chega aqui, vai. Ela fica só fazendo isso, tá? Isso é o gráfico de uma função. Tá? Uma função f. Mas quando você pegar a integral imprópria, a integral imprópria, ó, de 0, nesse caso aqui, a integral de 0 a mais infinito da f é o quê? É o limite com u tendendo a mais infinito da integral de 0 a u x dx. Se você tiver a infelicidade de pegar, vai o u crescendo, vai o u do 4, 8, faz o u crescer passando pelo 4, 8, 12. Quanto é que dá essa expressão? Quanto é a integral de 0 a 4? Integral de 4 a 8. Então, se você faz o u crescendo passando por 4, 8, dá 0. Tá certo? Agora, faça o u crescendo, o u passando pelos pontos. Ó, quais pontos? Pelos 5. Qual é a integral de 0 a 5? Qual é? 1/2. Aí pula lá para o 10. Quanto é a integral? 1/2. Então o limite não existe. Isso aqui não existe. Hã? Vai se repetir. Vai não? 10 não. É o... Não, é no 9. Desculpa, é no 9. É no 9, é no 9. Então, é do 1, desculpa. No 1 é o meio. No 5 é de 4 em 4. Começando do 1. No 1, no 5, no 9, no 13 e assim por diante. Dá sempre um meio. Então, o limite não existe. O limite não existe. Então, a integral imprópria não existe nesse caso. Tá? Agora, olha, aqui também tem a definição se for menos infinito a. Por isso que eu não apaguei, tá? Mesma coisa. E a função contínua, hein? Menos infinito a. Aí o limite é u tendendo a menos infinito da integral de u a a. Isso aqui é a integral imprópria da função f no intervalo, qual é o intervalo? Menos infinito a, sendo denotado por integral de menos infinito a. Aonde? É menos infinito a. Então, a integral converge quando o limite é um número real. Quando o limite, e a integral diverge, né? Quando ela é igual a quê? A mais infinito. Ou é menos infinito, ou não existe. Tá? Não existe. Então tá aí.
Diz. Tem também. É para a próxima aula. Tá? Tem outros casos. Tem muito mais casos de integral impróprio. Por exemplo, a integral de menos infinito a 1. A integral, né? De menos infinito a 1, tá? De 1 sobre x menos 3. Essa integral converge ou diverge? Bem, temos, tá? A integral de menos infinito a 1, de 1 sobre x menos 3, ela é contínua no intervalo menos infinito 1. Então ela é imprópria por causa do menos infinito. Essa integral é uma integral imprópria, tá? Ela é uma integral imprópria. Ela converge? Então, nós temos a integral de menos infinito a 1 de 1 sobre x menos 3 dx é o limite com u tendendo a menos infinito, tá? Da integral de quê? Da integral de u a 1, né? De 1 sobre x menos 3 dx, que é igual ao limite com u tendendo a quê? A menos infinito. Aí isso aqui fica o quê? Logaritmo natural do módulo de x menos 3 de u a 1. Tá? Então isso aqui é o limite com u tendendo a menos infinito de quem? De u a 1. Então fica logaritmo natural de 2, né? Limite. Então quem é isso? É o logaritmo natural de 2 menos o logaritmo natural do módulo de u menos 3. Aí você faz o u tender a menos infinito, isso dá menos infinito. Porque quando o u tende a menos infinito, o menos 3 tende a mais infinito. Aí o logaritmo disso tende a mais infinito. Então, como isso aqui é uma constante, né? Então isso aqui dá o quê? Menos infinito. Certo? Dá menos infinito. Logo, a integral diverge. Logo, a sua integral, que é a integral de menos infinito a 1, de 1 sobre x menos 3, integral em x, essa integral diverge. Diverge com o seu valor sendo quanto? Seu valor entre aspas, né? Isso aqui não é um número real, né? O valor sendo menos infinito. Tá? Agora, deixa eu apagar tudo, tá? E colocar um caso aqui, que é um caso que é recorrente, e você precisa saber como sair dele. Rápido, tá? Seguinte, dado P real maior, diferente de 1,
Dado P real diferente de 1, tá? Tem-se seguinte, que é a integral de 1 a U de 1 sobre x elevado a p, tá? E aí eu vou pegar o U positivo, tá certo? P é diferente de 1, porque para P igual a 1 eu já sei que ela diverge. A integral de 1 a mais vindo de 1 sobre x, né? Tá? Então vamos primeiro calcular a integral de 1 a U, para depois fazer o limite com U tendendo a mais infinito. Então isso aqui dá o quê? Tá. Qual é a integral? Isso aqui é a integral de 1 a U de x elevado a menos p, integral em x. Isso aqui é quanto? É x elevado a menos p mais 1, né? Sobre menos p mais 1, de 1 a U. Então isso dá igual, vai no U, dá U elevado a menos p mais 1 sobre quem? Sobre menos p mais 1, tá? Menos quanto, hein? Menos no 1 sobre menos p mais 1. Que eu posso escrever assim. Eu posso escrever 1 sobre U menos p, 1 sobre 1 menos p, vezes U elevado, posso colocar em cima logo, U elevado aqui a 1 menos p, ó, certo? Né? U elevado a 1 menos p, mais 1 sobre p menos 1, porque se eu botei um mais aqui, e essa igualdade vale qualquer que seja U positivo. Qualquer que seja U positivo, vale essa integral, tá certo? Logo, quem é? Vale para U menor do que 1 também. Hã? U menor do que 1 também vale. Qualquer que seja U positivo. Integral de 1 a U dá isso. Se o U for menor do que 1, a integral de 1 a U é menos a integral de U a 1. Mas isso vale. Mas se não daria negativo, não? O quê? Porque no caso, se o U ele fosse menor do que 1, seria integral, no caso de 1 até U, daria no valor negativo, só que dá positivo, não? Pegue o U, isso vai depender do... Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. No caso era melhor botar para todo U maior do que 1. Porque está dizendo que É para todo U maior do que 0. É para todo U maior do que 0. O teorema fundamental do cálculo, segundo o teorema fundamental do cálculo, ele é verdadeiro para A, integral de A a B. Para A maior do que B e para A menor do que B. Tá? Logo, quem é a integral imprópria de 1 a mais infinito de 1 sobre x elevado a p? Isso é o limite com U tendendo a mais infinito da integral de quê? Da integral de 1 a 1 de 1 sobre x elevado a p dx, que é igual ao limite com U tendendo a mais infinito de quem? De U elevado a 1 menos P sobre 1 menos P mais 1 sobre P menos 1. E vamos calcular quem é esse limite em duas situações. P maior do que 1 e P menor do que 1.
Vamos logo para P maior do que 1. Para P maior do que 1, 1 menos P é um expoente negativo. Então, quem é limite com U tendendo a mais infinito, de U elevado a 1 menos P? 0. Dividido por 1 menos P dá 0. Esse limite aqui dá 1 sobre P menos 1. Se o P é maior do que 1. Tá? Se o P é maior do que 1. Integral de 1. E é óbvio que quando eu estou fazendo essa integral, como U tende a mais infinito, eu posso assumir que U é maior do que 1. Tudo, tá? E quem é, no caso em que o P é menor do que 1? Se o P é menor do que 1, 1 menos P é positivo. Então, quanto é que dá o limite dessa expressão aqui? O limite dessa potência, mais infinito, dividido por 1 menos P. Não? Dividido por 1 menos P. 1 menos P é positivo. Então, esse limite dá quanto? Mais infinito. Porque está somado com uma constante. Negativa dá mais infinito. Então, isso aqui dá isso. Então, você tem isso e você tem isso. Ou seja, essa integral imprópria, ela converge se somente se o P é maior do que 1. Porque se o P é igual a 1, ela diverge. Eu sei que ela dá mais infinito. E ela diverge também se o P for menor do que 1. Então, daí, diga. 17 minutos? Está em qual? Deixa eu concluir aqui. Daí, aí você encerra. Daí, essa integral imprópria de U sobre x elevado a P de x, ela diverge com o seu valor igual a quê? A mais infinito, quando? Quando o P é menor ou igual a 1. Que no 1 eu já sei, diverge. E essa integral de 1 a mais infinito, ela converge como? Com o seu valor igual a quanto, hein? 1 sobre P menos 1. Quando o P é maior do que 1. Ela converge se somente se o P é maior do que 1. Ou seja, quem é essa integral aqui? Quanto é o P? P é 2. Então vale o quê? 1. Ou seja, a integral imprópria converge. Tá? Essa integral aqui. Quanto é que dá? 1/2. Ela converge. A integral imprópria converge. Tá? Pronto, encerra, começa outra.